é que ela vem com queixas de alterações de humor e muita ansiedade, né? Um rebaixamento de humor, assim. E há uma mudança de hábitos de sono, né? Ela demora a ir para a cama, geralmente acorda durante a noite e reclama também que dorme, fica sonolenta quando, poxa, esse negócio de ficar autorizando mental, não sei como fazer para autorizar todo mundo. Os professores dizem que ela geralmente está distraída, né? E como se estivesse sempre sonhando, né? Na sala de aula. E o pediatra fala de um diagnóstico de um transtorno de ansiedade e recomendam psicoterapia e dose baixa de inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, esse é um caso, né, de uma criança que os pais dizem uma coisa, os professores dizem outra e o pediatra, às vezes, diz outra, né? Não é comum isso acontecer na nossa prática, não é isso? A outra paciente, 11 anos, essa paciente, 11 anos depois, né, com 19 anos, diz que está cheia, né, com tudo que tem que fazer nas salas, nas aulas, né, sente como se tivesse sempre que estar se movimentando e que isso não ajuda ela a se sentir bem, apesar dela andar, né. Ela se acha também, ela não consegue avaliar bem o tempo que precisa, né, para fazer, finalizar os seus projetos e também sempre espera muito para fazer as coisas de última hora. E aí o psiquiatra avalia essa paciente 11 anos depois como um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e com uma comorbidade aí como uma ansiedade. Então, quando a gente está diante, né, de uma situação como essa, né, a gente pensa, isso é uma comorbidade ou é realmente o TDAH, né? Então, ansiedade, depressão, ou transtorno por uso de substâncias, né? O transtorno por uso de substâncias, né? São sempre diagnósticos que, no background, né, a gente pode pensar sempre, sim, em TDAH, e a gente tem que investigar isso, principalmente essas depressões ou ansiedades que a gente não identifica uma causa, vamos dizer assim, um fator ambiental tão importante. Então, apesar da gente achar que há uma epidemia, assim, do diagnóstico TDAH, talvez a gente esteja falando numa epidemia do autodiagnóstico. Então, mas a gente tem dificuldade ainda de fazer o diagnóstico, de pegar esses casos na infância e na adolescência. Aqui ela traz 4 grandes motivos, talvez, para isso. Por exemplo, principalmente sintomas de desatenção, né? Principalmente nas meninas, isso não chama a atenção das pessoas, né? Os diagnósticos das comorbidades, às vezes, são sobressalientes, né? Como, por exemplo, a própria ansiedade, a gente tem muito mais facilidade de dizer que a criança ou o adolescente está ansioso do que ele dizer que ele tem o TDAH. Os pais e os professores são muito resistentes, né, a aceitar que aquele comportamento é um padrão de TDAH. E também tem muitos sintomas que mascaram, né? Como, por exemplo, as questões até mesmo sociais, emocionais, intelectuais, que a gente acaba colocando como preponderante até mesmo que o sintoma da doença. E por isso, muitas crianças e adolescentes vão chegar nessa fase adulta e a gente não vai ter que fazer esse diagnóstico do passado, né? Imagine, então, que 3 de 4 pacientes que tem alguma comorbidade, né? Somente 25% tem o TDAH sozinho, né? 15% tem uma comorbidade
e 60% tem duas ou mais comorbidades. Então, se você está diante de um paciente que tem muitos diagnósticos, essa possibilidade que ele possa ter um transtorno dessa atenção e hiperatividade é muito possível, né? Claro que os transtornos de comorbidade, eles são influenciados tanto pela idade, né, quanto pelo gênero, né? Imagine, por exemplo, só um minutinho, deixa eu atualizar. Imagine, por exemplo, na infância a gente vê muita ansiedade, muitos transtornos os tics, né, os movimentos involuntários, e o transtorno desafiador, o TOD, né, o transtorno de opositor desafiador. E na vida adulta a gente vai encontrar muito mais depressão, transtorno bipolar e esses distúrbios de conduta muito sérios, ou até o uso e abuso de substância, como também na adolescência isso se encaixa perfeitamente, né? Mulheres com TDAH são pacientes que mais do que homens, né, têm comorbidades que são os transtornos internalizadores, né, que são ansiedade, depressão ou transtorno afetivo bipolar. O homem parece que pode ter mais os transtornos de conduta, os opositores, né. Veja que gráfico interessante esse aqui, né, que o TDAH está muito associado a desfechos negativos em outras doenças, né? Isso por uma correlação exata, né, entre os genes da doença do TDAH e os genes das doenças, de outras doenças. Vocês veem aqui, ó, nesse diabetes tipo 1, veja como o gráfico é bem significativo aqui, é o que tem mais significância, é o que está mais à direita, né, por ter uma origem autoimune, inflamatória comum, né, esses verdes são doenças inflamatórias e autoimunes. A doença vascular periférica também aqui, entre as doenças, esse bastãozinho aqui, né, de cima, e a enxaqueca, a migrânia, principalmente nas doenças neurológicas, né? Aqui tem epilepsia, mas como que cruza, né? Essa deixa de ser significativo estatisticamente, né? Então, existe aí uma comorbidade. E outras são as doenças do humor, como a própria depressão, né, que divide, assim, né, neurobiologicamente, tanto geneticamente quanto nas próprias vias, né, neuronais, que são comuns entre as duas doenças, e daí porque também tanta comorbidade entre essas doenças. E quais seriam os potenciais benefícios, né, de você diagnosticar um adulto com TDAH? E aí eu vou até pausar um pouquinho a minha apresentação. Queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês com relação a isso, de um diagnóstico na vida adulta. O que é que vocês têm notado como benefícios aí nos pacientes que vocês atendem? Porque depois eu digo como é que é a minha prática, né? Quem pode começar a falar alguma coisa? Fala, Vitória, pode dizer. Posso falar então? Pode. TDAH eu não lembro especificamente, mas eu lembro que TEA é uma coisa que parece que dá conforto para a pessoa quando ela recebe o diagnóstico. Porque eu escutei de alguns pacientes, então eu não sou estranho assim, então eu não sou doido, então isso tem um nome, né? O diagnóstico não é para jogar a pessoa no fundo do poço, né? É para justamente dar aquela mãozinha e tirar ela dali. Porque se ela tiver depressão, o tratamento vai ser um, né? TDAH vai ser outro. Então, eu acredito no diagnóstico como o caminho para o tratamento, né? Você tem uma dor de cabeça diferente do tratamento de um joelho torcido. Então, eu tento dizer nesse sentido de, não é um rótulo, não é para estigmatizar, não é nada. É uma parte aqui para a gente saber para onde vai andar. E eles reagem bem. Bom, esse eu acho que é o modelo ideal, assim, né, de quando o tratamento do paciente está bem encaixado, assim, né, com o psicólogo do paciente, por exemplo, vem do psicólogo
e vem para uma avaliação psiquiátrica, ele continua com um psicólogo, acho que isso tende a sempre a dar muito certo, né? Mas alguém poderia dizer outro exemplo, assim, de situações que acontecem no seu dia? Fala aí, Gabriela. Oi, Jales, boa noite a todos. Eu concordo muito com a Vitória, sabe, nesse sentido que muitas vezes o paciente, quando ele recebe um diagnóstico de TDAH na fase adulta, você tem muito, eu percebo dois movimentos, né? Alguns pacientes que não suspeitavam, primeiro eles têm um choque, né? Mas depois vem um certo alívio, porque normalmente são pessoas que a vida toda receberam muitos rótulos, não é? Se no TEA tem essa questão de ser estranho e tudo mais, não é? Normalmente, quando você recebe paciente adulto com TDAH, tem aqueles outros, a pessoa é lerdo, a pessoa é desatenta demais, é desastrada, é burra, digamos assim, fora todos os prejuízos, digamos, que a gente vai percebendo ao longo da história, né, como repetição escolar, enfim, essas dificuldades relacionadas ao meio acadêmico, que é o meio de trabalho, e de repente, com, pelo menos os meus pacientes, né, quando eles recebem o diagnóstico, alguns acham estranho, mas para outros é um alívio na realidade, porque é como se, bem isso, peraí, né? Então, toda essa dificuldade tem um nome, né? Toda essa dificuldade pode ter, digamos assim, um tratamento mais adequado. Agora, só uma observação, uma coisa que eu percebo é que é muito difícil fazer a condição porque eu acho que um dos primeiros pontos que a gente trabalha é a questão de organização e planejamento no paciente com TDAH, já que ele tem uma dificuldade muito grande nisso. Então, o paciente medicado é uma coisa, o paciente não medicado é outra completamente diferente, né? É mais difícil o trabalho, é mais penoso, digamos assim, até para o próprio paciente. Pois é, né, Gabriela, assim, a gente, é, a experiência talvez do psicólogo, assim, seja mais interessante do que o do psiquiatra, porque o psiquiatra, depois que ele dá o diagnóstico que acerta no remédio, assim, né, o paciente pode também ter uma ideia daqui, assim, que ele vai para as consultas só para pegar a receita, e isso é super desagradável, tanto para o paciente quanto para o psiquiatra, né, porque, poxa, você, você atender uma pessoa que está ali sem estar querendo estar ali, que ela vai mais ou menos para comprar uma receita, né? Então, principalmente os pacientes que querem fazer tratamento farmacológico sem fazer o tratamento psicoterápico. Então, tem vários casos assim, que eu estou condicionando muito o meu acompanhamento, a receita, a um acompanhamento psicológico, sabe? E são pacientes que assim, você sabe que ele vai ali, você dá um diagnóstico e não sei se ele migra para algum médico do plano ou para algum médico de mais barato, assim, mais acessível, ou se de repente eles compram no mercado negro mesmo a medicação, ou então se para, né, a medicação. Então, isso é bastante complicado, né, para o psiquiatra, porque a gente não tem um contrato com eles de um programa de tratamento. Então, às vezes vira uma espécie de desafio, né, porque ele vai na primeira consulta querendo que você faça um diagnóstico, faça um remédio, e é muito frustrante para eles quando você diz, espera aí, a gente está começando agora, vamos avaliar seu caso, vamos ver como é que a gente faz, você vai precisar de um psicólogo, e um paciente que é impulsivo, né, por sua natureza, né, do TDAH, e tem, às vezes, uma baixa tolerância e frustração pelas suas comorbidades também, eles se chateiam bastante, mas que bom que eu escuto essa experiência de vocês, né, de saber, do outro lado de lá, como vocês estão conduzindo, né, esses casos de TDAH. Deixa eu voltar para os slides aqui. Porque... Posso só fazer um comentário nisso Pode, pode. Eu entendo que deve ser frustrante para o médico, né, fazer isso, de se sentir só um prescritor de receita. Ai, peraí, que parece que travou. Tá tudo preto.
É porque eu acho que eu iniciei a apresentação. Ah, tá. Mas o que eu achei legal nesse último médico que eu fui, ele me falou isso, ó, é uma sessão só, acho legal a gente não colocar já o diagnóstico aqui, mas ao mesmo tempo, tipo, para não ficar no 8 ou no 80, ele passou o atenta porque é um remédio mais fraco, que não vicia, né? E aí, mas a gente vai continuar investigando isso, então ele não me deu o diagnóstico no primeiro dia. Tá até a caixinha aqui do lado. Muito bem. Sim. Eu acho que isso é bom quando você pode criar esse vínculo com um paciente que, se você é uma psicóloga, você tem muita capacidade de entender também os aspectos do médico, né, nessa situação. Mas ó, a gente tem um monte de benefício, né, como, por exemplo, o fato dele poder obter realmente uma ajuda em reduzir o sofrimento, né, dele ganhar autonomia para poder manejar os seus próprios sintomas, né, segundo o item aqui, porque, principalmente, eu acho que a procrastinação, quando eles descobrem que essa energia de ativação inicial não é um problema que não tem nome mesmo, como vocês estão falando, né? Eles ficam mais aliviados, assim, né? Melhorar o senso de si, né? Melhorar a autoestima, porque muitas vezes eles são vistos como um fracassado. Poder, né, ter uma explicação para suas dificuldades, isso é muito importante. E ser entendido também por outras pessoas, né? Então, esses são grandes benefícios. Outro, por exemplo, né, se você pensa na mortalidade de pessoas que têm TDAH, né, mortalidade prematura em adultos, então, de acordo com o número de comorbidades, né, esse estudo fala assim que o risco de mortalidade vai aumentando tanto que chega a um HR de 25, né, 25 vezes uma chance de morte prematura, né? Ou seja, 81% dos pacientes com TDAH morrem de causas não naturais, né? Seja por uso de substâncias, por acidentes, ou enfim, né? Por diversas outras, mas com certeza o uso de substâncias está associado com a maior risco de mortalidade. E o impacto, né, do tratamento do TDAH na vida adulta é melhorar, né, a dificuldade da concentração, melhorar o planejamento, a organização, a autorregulação, a memória, né, a impulsividade, e isso pode melhorar a capacidade de trabalho deles, né, a performance educacional, diminuir o risco de criminalidade, de uso por substâncias. Nossa, quantos pacientes que eu atendo por uso de cocaína, que depois de iniciar o tratamento, eles param de usar cocaína e nem sentem necessidade mais. Diminuir o risco de acidentes, incluindo aí acidentes de carro, né, de qualquer tipo de trauma, né, de qualquer tipo de ferimento, e os próprios transtornos de humor. E aí a gente tem os medicamentos, que é onde a gente pretende chegar hoje, né, que temos os estimulantes e os que não são estimulantes, né? Os que são estimulantes, no Brasil, principalmente o metilfenidato, né, na apresentação da Ritalina, Concerta, Ragione, Ritalina LA e os genéricos, né? E o Venvance, né, lógico, e nos não estimulantes, essa atomoxetina. Opa, mais alguém quer entrar? Deixa eu autorizar aqui. Então, veja bem, assim, com relação à seleção inicial dessa medicação, né, a gente vai escolhendo de acordo com alguma capacidade de prever, né, mas a gente não tem como prever naquele indivíduo, né, muitos poucos estudos direcionam se o Venvance é melhor que o metilfenidato e tudo, né, embora vários consensos recomendem que seja as anfetaminas mesmo, né? Então, no Brasil, a lisdexanfetamina, o Venvance. Né? Veja que a média de mudança, né, dos sintomas, avaliados pelos clínicos dos estudos, né? E as anfetaminas têm aqui, provavelmente, um poder de mudança muito maior, né? Está muito mais para a esquerda, ou seja, está muito mais próximo do -1, né? A média aí está -79,
de redução de 79%, talvez, dos sintomas, né? E a tamoxetina fica aqui, perto aqui do metilfenidato, mas tem aí o seu ganho, o seu benefício. Quais são as limitações dos estimulantes, né? Então, primeiro, você só começa a ter um benefício, né, do remédio quando depois que toma a medicação. Assim que você acorda, você pode acordar ainda com os sintomas de dificuldade, falta de energia, de disposição e tudo mais. E aí, quando chega perto no fim da tarde ou à noite, os sintomas podem diminuir, ou o efeito do medicamento diminui, né? Muitos pacientes reclamam, e você não pode tomar uma dose extra, porque senão você vai ter insônia. No Brasil, a gente está com muita dificuldade, principalmente pelo mau uso da medicação e pelo uso recreativo, né, do Venvanse. Isso tem sido realmente um grande desafio para quem prescreve a medicação, ter um controle sobre isso, porque alguns pacientes, em vez de eles procurarem no mercado negro, eles procuram um consultório de um psiquiatra para obter receitas, né? E aí a gente fica com essa responsabilidade de ficar com o pé atrás. Vários pacientes não têm resposta adequada, por exemplo, 20% dos casos. Eu até acho muito estranho, porque todos os pacientes que tomam o Venvanse, até o metilfenidato também, eles se sentem com muito mais energia, disposição, menos sono, mas alguns desenvolvem uma grande sonolência, né? Eu não consigo entender, às vezes eu fico até sem acreditar no paciente, né? E há uma descontinuação pelos efeitos colaterais, principalmente, e também pelo próprio custo da medicação no Brasil. Então, as possíveis alterações de sono, né? A diminuição do apetite, que muitos pacientes gostam, outros odeiam, né? Os efeitos cardiovasculares, a taquicardia, né? O coração palpitando, querendo sair pela boca, né? A própria agitação, o embotamento afetivo, o risco de psicose, né? E, por exemplo, em sintomas neurológicos como o tique. Essas são limitações que, ainda bem que veio essa medicação para o Brasil, que seria a tamoxetina, né? Que é um simples inibidor da recaptação de noradrenalina, né? A tamoxetina. Então, lá lembram das fendas sinápticas, quando existem essas... desculpa, eu esqueci as vesículas, né, que armazenam aqui a noradrenalina, eles vão despejando noradrenalina na fenda sináptica, e a tamoxetina vem aqui e bloqueia, né, onde tem esse X vermelho, né, próximo do receptor, e simplesmente é isso. E quando ela aumenta a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica e bloqueia a entrada do noradrenalina para dentro do neurônio, o neurônio acaba entendendo que pode liberar mais dopamina e, por isso há uma liberação também de dopamina. Então, eles aumentam no córtex pré-frontal, né, a noradrenalina e a dopamina. Essa liberação desses neurotransmissores, ela é exclusivamente no córtex pré-frontal, né? Então, elas não aumentam a liberação de dopamina, por exemplo, no córtex, no estriato, né? Ou na região límbica, onde os pacientes podem obter o efeito de prazer e onde gera o potencial de abuso da medicação. Então, a tamoxetina vem como uma alternativa muito efetiva, primeiro, porque muitos pacientes podem não responder aos estimulantes, né? É uma boa opção para os pacientes com comorbidade com ansiedade, porque ele acaba sendo um tratamento que funciona como um ISRS, né? Tem um baixíssimo potencial de abuso, e também ele pode ser tomado por de um uso prolongado, né? E o efeito também a gente é prolongado, porque você pode até administrar ele 2 vezes ao dia. Mas tem alguns contras aí no uso dessa tamoxetina. Um leque de efeitos colaterais, né, por exemplo, né,
A mudança na titulação da medicação, a gente vai ver aqui, mas a gente começa com doses baixas e vai aumentando, 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 né? Atingir a eficácia pode demorar até 6 semanas, enquanto com os estimulantes isso é de imediato, né? Aparentemente, essa medicação não tem efeito em sintomas depressivos, então, se há essa comorbidade, o remédio não melhora. Há um aumento do risco de suicídio, né, relatado na bula, até do próprio medicamento. Não pode ser tomado com IMAUS, mas isso aí também a gente praticamente não usa mais no Brasil. E não é permitido em pacientes que tenham glaucoma. Então, aqui é só uma demonstração, né? Aqui o papel, aqui ele está falando do papel da serotonina na regulação das funções executivas da impulsividade, né? Então, aqui quando você avalia as medidas, né, de impulsividade da dopamina, né, o motor da impulsividade da dopamina seria neutro, as respostas prematuras seria contrária, vamos dizer assim, como se ela pode diminuir ou aumentar, né, e aqui ele há um delay, né, para você fazer aquele desconto, assim, a capacidade de pensar. Então, por isso que a dopamina ela é muito importante no controle da impulsividade, porque, por exemplo, se a gente der que seja somente serotoninérgico, né, o motor da impulsividade continua tudo bem, a prematuridade das respostas é o contrário, né, começa a alargar, e esse delay, né, para você dar uma resposta também não fica na média como o efeito dopaminérgico. Então, por isso que essa droga, sendo noradrenérgica e dopaminérgica, teria um efeito melhor. Aqui já seria um outro medicamento que não tem no Brasil ainda, então a gente não vai conversar sobre isso. E o que eu quero mostrar para vocês ainda esse é um outro slide aqui, deixa eu abrir. E muitas pessoas, assim, estão perguntando, né, assim, se esse medicamento, assim, né, porque quando a gente fala em relação a neurobiologia, assim, né, como o mecanismo de ação, como é o mecanismo de ação, né, da medicação, por que você não pode misturar, por exemplo, um escitalopram ou, na verdade, uma venlafaxina com uma bupropiona e obter o mesmo efeito, né? E aí isso quebra as pernas, deixa de saia curta qualquer psicofarmacologista que se meta a explicar efeitos dos remédios apenas por essas questões de mecanismo de ação, né? Porque, na verdade, tudo precisa de ter um estudo clínico, porque o dado mais importante vem da clínica, né? Assim, vem esse remédio funciona para o quê? Exatamente porque foi testado e funcionou, né? No fim das contas, é isso, né? Eu estou sem conseguir encontrar aqui essa parte dessa outra aula, mas eu acho, assim, que no fim das contas, assim, né? Eu não tive ainda bons retornos, sabe, sobre a tamoxifen, né? Eu acredito que a chance das pessoas não aderirem ao tratamento com a tamoxifen por não obter o efeito esperado é muito grande. Porque eu acho uma medicação que tem
uma potência baixa, né? É como você dá uma venlafaxina, né, para o paciente, é como você dá um... Isso demora um certo tempo e tudo. Então, não tem comparação com você dar um estimulante. E aí, a gente acaba que... Eu acho que a gente tem uma expectativa sobre essa medicação para usar nos casos que não responderam aos estimulantes, isso vai ser ótimo, né? Pacientes que têm efeitos colaterais graves, mas tem muito psiquiatra, assim, que eu tenho conversado, que, na verdade, está esperando esse remédio para dar para aquele caso que você não quer dar o estimulante porque o paciente, você tem dúvida do diagnóstico, ou então porque você está com medo dele fazer abuso da medicação, né? Então, você acaba oferecendo, assim, uma segunda linha de tratamento, quando, na verdade, é o serviço que você presta, porque se a gente está dentro de um consultório particular de psiquiatra, né, a gente só está oferecendo ali consultas e remédios, consultas e remédios. Por mais que a gente tenha parceria com um psicólogo, você não amplia a sua rede, porque você não garante que o paciente... Eu falei, não, a gente não tem um contrato, assim, né, a gente não é tudo amarradinho, né, o paciente não vai ficar no tratamento ali, como se, por exemplo, se fosse possível clínicas de psiquiatria que o paciente ia para consulta pelo plano, talvez isso fosse melhor, porque aí o paciente ia acabar indo para as consultas porque não está pagando exatamente um valor, né, X por cada consulta. E para vocês, assim, né, Vitória, conta aí qual é a sua expectativa, o seu relato, assim. Eu acho que minha expectativa era justamente ter mais foco, mais atenção, né? Colocar em prática as coisas que eu tenho que fazer na teoria. Eu adoro fazer planejamento, tem vários, nossa, 1000 aplicativos, 1000 coisas, organizar em cores, categorias e tal, e na hora parece que vem aquela procrastinação, né? Eu até falei com ele que o meu psiquiatra lá, que eu não sabia se isso era depressão ou TDAH. E aí, eu queria, quando a gente tira esse lugar de profissional, a gente quer um negócio mágico, né? Que, igual eu perguntei no chat ali, eu quero tomar, eu já quero ser uma fadas me carreguem e eu consiga trabalhar. Mas não foi bem assim, eu senti uma diferença, assim, depois de um mês, mas acho que não foi o que o pessoal da Ritalina relata, né? Que vai varrer a parede de madrugada e tal. Então, tô um pouquinho desanimada agora, porque ele, assim, meio caro, né? Foi R$ 100, é difícil de achar para comprar todo mês, em comparação com, tipo, o genérico da Ritalina, né? Que é R$ 16. Então, eu ia até perguntar quais são os malefícios, eu acho que tinha no slide, mas eu não lembro, os malefícios dos estimulantes. Se esse vício, se esse abuso são certos. O senhor sabe? Eu acho que assim, eu vou dizer o que não vou, na bula existe um risco de abuso, né? Existe um risco de você ter uma hipertrofia dos ventrículos do coração, né? Pressão alta aumentada, né? Mas eu acho que o risco de dependência é o mais grave. Assim, a dependência não é no sentido de você... Duas dependências, né, que eu acho graves, assim, né? O remédio vai perdendo o efeito, você continua tomando, porque quando você para o remédio, você se sente pior ainda, né? E uma outra seria quando você para de tomar o remédio, assim, você não funciona igual como você tomava quando era tomando o remédio. Então, essa dependência que muitos pacientes têm muito medo, assim, de acontecer, né, com antidepressivos e tudo, eu acho que isso acontece muito porque imagina, você tomou Ritalina, está trabalhando super bem, você tem as estratégias comportamentais para lidar com as suas situações, diminui lá suas metas, né? Usa anotações, planilhas, usa agenda, usa um monte de coisa para se organizar, né? Faz seu exercício físico, tudo, mas
Aí você está lá no seu piloto automático, tudo bem, quando você para o remédio, dessas mudanças comportamentais conseguirem dar conta, assim, sabe, da, do que o medicamento dava, né? Então, isso que eu acho mais problemático, assim. Mas a dependência em si é muito difícil, porque imagine, assim, que a gente acha que, eu estou dependente, o médico vai dizer que eu estou dependente, ou então eu vou perceber que eu estou dependente, eu vou reconhecer e vou ter que parar e pronto. A dependência não é assim, né? A dependência envolve uma falta de reconhecimento que você tem sobre os efeitos, né, daquela substância no seu próprio corpo, né? Se você lembrar que Venvance tem os mesmos mecanismos de ação de cocaína, imagine, né, como é que... Então, eu acho que vale a pena, tipo no tratamento da depressão, assim, né, a vortioxetina, né, que é o Virtuoso, o Brintellix, tem outro da Libs, que é o Voextor, né? Ele é um excelente antidepressivo, mas ele não é, ele é 50%, né, assim, de efeito ansiolítico. Mas se o paciente conseguir tratar a ansiedade dele com uma vortioxetina, ele vai ter um grande benefício, que ele não vai ter disfunção sexual. A vortioxetina não dá apatia, né? Não dá aquele sintoma de anedonia que os outros antidepressivos geralmente podem dar. E ainda pode melhorar, recuperar sua cognição mais facilmente, né? Então, por mais que não seja o melhor depressivo do paciente, eu posso tentar ele primeiro avisando ao paciente que, se não der certo, a gente volta para outro. Então, eu acho que nessa linha de raciocínio, acho que se for um paciente bem esclarecido, se não for aquele que vai buscando já a Ritalina, né? Imagina um paciente que estuda, quer estudar para concurso, eu acho que ele vai esperar, né, assim, o efeito, né, adolescente que está no final do ano, os pais querem que ele passe de ano e querem que você passe um remédio e tal para ajudar. Eles não vão esperar muito, né? Alguém chamou aí, deixa eu ver quem foi. Pode falar, Gabriel. Sou eu. Já, Liz, eu fiquei com uma dúvida que eu não entendi muito bem. Por exemplo, a questão da liberação desse medicamento, porque a Ritalina, até dá para perceber o efeito, a pessoa toma, não é? Ela dá aquele boom, e logo depois de um tempinho ela começa a baixar. O Venvance, por exemplo, tem alguns desses medicamentos que são psicoestimulantes que tem uma liberação mais lenta, né? Isso tanto é que a pessoa toma e vai ficando, os efeitos persistem por mais tempo. No caso da atomoxetina, não é? Atomoxetina, Como é que é isso exatamente? Eu entendi a parte que ela demora a fazer efeito, né? É como se fosse um antidepressivo meio que ali 6 semanas, mas como é esse processo de liberação ali para o paciente ficar com os efeitos? A dose na infância, ela é calculada com base no peso do paciente, sabe? Então, no começo você dá 0,5 miligrama por quilo, e depois vai até 1,2, você vai aumentando semana a semana. Então, por isso que tem cápsulas de 18, acho que de 10, 18, 25, de 40, de 80 miligramas. Então, você vai aumentando a dose gradualmente na infância. Na vida adulta, você já começa com 40 miligramas, e depois de uma semana você já pode aumentar para 80. Ou seja, 2 comprimidos de 40, quando ele voltar, você já pode passar o de 80 para ele ficar tomando 80, e pode ir até 100 miligramas. Tá? E aí, é sugerido que espere até 6 semanas para você avaliar uma melhora nos sintomas de uma maneira geral, né? Que é isso que você está falando. Se você começa a tomar um Venvance, uma Ritalina, você já começa a ter efeito provavelmente desde o primeiro dia. É isso que você estava perguntando? Não, o que eu estou perguntando é o seguinte, porque a Ritalina, por exemplo, você toma, não é? O efeito dela é como se durasse um tempo mais curto. Tem alguns os outros psicoestimulantes, eu acho que a Venvance, talvez
a liberação dele é mais prolongada no organismo, não é isso? Ah, sim, é porque assim, tem a Ritalina LA, que é a Ritalina comum, ou metilfenidato comum, que, como alguém falou, é R$ 16 na farmácia. Ele começa a agir rapidamente, mas também perde efeito em torno de 3 a 4 horas, né? E aí, os de liberação longa, que é o Ritalina LA, ou Concerta, ou aqueles Ragione, eles duram aí mais ou menos umas 6 a 8 horas de duração. E aí, mas o começo de ação é mais lento, mas também eles permanecem por mais tempo. E o Venvance pode ter um efeito de até 12 horas, né, no Aí no organismo. caso do Atenta, né, da atomoxetina, como é que é Ele, isso? você pode dar ele só durante o dia, e ele vai ter um efeito de mais ou menos 12 horas, mas se você quiser, você ainda pode dividir a dose em 2 vezes, para o paciente também já acordar melhor, vamos dizer assim, dessas funções executivas, sabe? Porque ele não atrapalha no sono, você pode dar de manhã, 8 da manhã, 8 da noite, entendeu? Porque ele não atrapalha no sono, ele não é um estimulante, assim, né? Não... É interessante, eu tenho boa noite. Eu tenho um paciente que ele é psiquiatra e ele tem TDAH. Ele está comigo há muito tempo, né? Na época ele não podia tomar o metilfenidato porque ele tinha uma disfunção cardíaca que ele precisou corrigir. E hoje ele está tomando o Atenta. A gente vem conversando sobre isso, até porque é uma experiência, é tudo novidade para ele, como, né, se submeter à medicação. E ele fala muito para mim assim, que tem ajudado, o Atenta tem ajudado muito a reduzir essa questão da procrastinação e a questão do déficit de atenção. Mas essa prontidão para o trabalho, sabe? Essa energia, essa vontade de fazer, ele não tem no Atenta, ele não consegue alcançar. Então, ele tem feito o seguinte, ele tem associado com o metilfenidato. Então, ele vai, né, ele, claro, ele é da área, do ramo, ele calcula direitinho e ele está fazendo o uso associado. É uma estratégia que ele está usando aí, e eu acho que muita gente vai usar essa estratégia também, sabe? De associar as medicações para não usar doses altas de estimulantes, né? Mas Exatamente. Aí ele está gostando mais um pouco agora, desde que começou com essa estratégia, assim, porque ele está conseguindo maiores benefícios, porque o Atenta não estava alcançando tudo que ele precisava. e você sabe se ele já está em doses altas, assim, já está em 80 ou 100 miligramas, porque esse é o médico, eu acho que os pessoas pacientes vão começar a ter que usar doses altas, né? Agora eu não estou lembrada, não, se já chegou nesse nível de doses altas, não. Queria escutar a opinião de mais pessoas, ninguém tá vendo pacientes usando já esse remédio, não, estava curioso para saber exatamente como é que está o feedback, assim, de vocês. Teve um paciente que eu atendi que ele é super resistente, assim, ele mesmo não quer tomar, né, medicação, e aí ele ficou sabendo e tal, do atento, ele voltou lá e disse, eu quero tomar esse remédio. Aí eu expliquei para ele como funcionava e tal, isso aqui. Depois ele me mandou um WhatsApp dizendo, Jazz, é o seguinte, como você falou, eu vou usar o Atenta só pontualmente, nos dias que eu for precisar de melhorar minha concentração, né? E tal, não sei o quê. Aí eu disse, tudo bem, veja aí como, para ver também, né? Mas claro que não vai ter benefício nenhum para ele, né? Assim, não é como um estimulante que o paciente pode usar sob demanda, né? É uma medicação que exige tratamento contínuo para manter aqueles níveis de... Se você quando você usa, é igual antidepressivo, né? Se você usar só no dia que você está... Tem pacientes que também usam o antidepressivo. Eu tomei um comprimido a mais do antidepressivo e tal, como se aquilo fosse melhorar e não melhora, né? Mas, bem, as recomendações que a gente tem, por exemplo, para o tratamento que os sintomas de desatenção, de hiperatividade, impulsividade, né,
melhore, né? E também as complicações, assim, na escola, né? Socialmente, né? Vão estabilizando também, né? Melhor. Mas se o remédio não melhorar, a gente pode ajustar a dose, né? Pode otimizar, assim, otimizar a psicoterapia, no sentido, talvez, do paciente fazer mais de uma vez por semana, né? Garantir que o paciente esteja fazendo tratamento, né? Conversando com os pais, assim, ou com os cônjuges, né? E sempre ficar avaliando essa comorbidade, assim, né? De outras doenças, né? A gente tem que botar na cabeça que TDAH tem comorbidade, né? Assim, tem comorbidade. Então, se a gente Nunca vem sozinho, né, Jales? não vem só, é muito difícil um TDAH vir sozinho. Em criança, então, assim, muitas vezes o TOD fica tão saliente que tem uma criança que eu estou atendendo, né, que ela é super boazinha, assim, comigo, ela é carinhosa, é muito legal, assim, tem 10 anos, mas na escola ela não se comporta bem, ela desafia todo mundo, xinga os professores, ameaça bater nos colegas ela é o terror na escola, assim. Então, você tem uma certa empatia, assim, uma dó dessa criança, porque, assim, em casa ela é boazinha também, é uma coisa bem restrita, e vai ser um jeito agora a gente afastar ela da escola, porque a escola também não, ela ameaça se matar, né, assim, que, eu vou subir nas grades, vou me jogar lá de cima, se você... A escola também não aguenta ela lá, né, e fez uma avaliação neuropsicológica, foi tudo, deu as funções executivas. Altas habilidades, né? Não se Ele encaixa muito, né? tem altas habilidades, aquele menino, ele tem. Os testes neuropsicológicos foram sugestivos, assim. Bom, então é isso. Não sei o que é que vocês gostariam de saber mais, assim, porque, na verdade, ninguém tem experiência ainda com... foi Vitória que falou no grupo que tentou importar dos Estados Unidos, alguém falou, e era caríssimo, né? Eu queria saber sobre eu não sei se foi o senhor que falou sobre o Venvance da patente dele tá vencendo, um negócio assim, e aí agora eles vão começar a conseguir fazer o genérico dele, é verdade? Assim, isso aí é muito secreto, sabe? Essas coisas aí, porque isso tem um impacto muito grande no mercado que é super... O mercado de remédios é super controlado, né? Os representantes, eles sabem todos os remédios que eu prescrevo, por exemplo, né? Eles sabem qual o remédio que eu passo mais, o que eu não passo, e então eles muitas vezes já vêm querendo... tanto que agora eu bloqueei, eu não estou mais recebendo visita de representante, porque também fica um saco, assim, você ficar sendo uma marionete, assim, né? Eles ficam lhe manipulando ali para... Mas, assim, o que eu acho provável é porque, por exemplo, o Venvance deixou de ser propagado, sabe? Assim, não tem mais visita, não tem mais representante vindo lhe forçar a vender, né? Talvez eles já começaram a usar aquele tal do Juneve, né? Que é o mesmo laboratório, o mesmo substância, então já é uma estratégia para poder, às vezes, baratear o preço de algum jeito. Eu acho provável, porque já está um bom tempo aí no mercado. Já está pelo menos uns 8 anos aí no mercado. Patentes são 10, às vezes, né? Então, 8 que eu sei, né? Que eu me lembro, assim, que eu tô... Mas já tem mais... Não, já tem mais de 8, já tem mais de 8 anos, já tem bem uns 10 anos, né? Então está na época de cair. O que é que vocês acham? Aí agora uma pergunta também minha. A gente está falando assim desse atento e tal, o Venvance, assim, o próprio metilfenidato, ele dá uma ativação comportamental muito grande nos pacientes, assim, né?
ele, como um estimulante, faz o paciente ter muita energia e tal, o paciente faz muitas coisas. Mas esse é um efeito colateral do medicamento. O objetivo dele é mesmo tratar a dificuldade de concentração, a hiperatividade, diminuir a impulsividade, né? Mas esse não é assim, essa agitação, essa inquietação, né? O aumento de energia tem sido um problema, né? Porque é até um indício de talvez dependência e tal, porque muitos pacientes querem tomar o Venvance para ter energia, né? E aí, o paciente que você prescreve Venvance e tudo na autoconsulta, ele dizendo que está ótimo e tal, porque ele aproveitou esse efeito colateral, né, do medicamento, assim. E ele, muitas vezes, não tolera muito bem quando perde esse efeito, ele quer aumentar a dosagem, tudo é daí que vem a chance de ter abuso, né, da medicação também, porque ele percebe que se tomar mais de um comprimido por dia. E como é que é isso para vocês? Como é que vocês avaliam esse aumento de energia? Vocês acham positivo? Assim, no início pode ser positivo, mas vocês conseguem entender que isso pode ser um problema para os pacientes ficarem mais dependentes assim do remédio? A gente precisa, no meu caso, eu observo, a gente precisa conhecer muito bem esse paciente, né? Entender muito bem. Eu costumo fazer uma avaliação, eu sou perita em avaliação psicológica, então, mesmo que o paciente tenha submetido a uma avaliação neuropsicológica, mas a gente faz um estudo até para saber como ele começa, né? Às vezes esses testes de atenção que dão uma ideia quantitativa, para a gente também dar qualitativa, para a gente saber o que ele precisa. Então, tem um prejuízo muito importante, muitas vezes, nesses pacientes, por causa da procrastinação, como já foi dito, da desatenção, e porque é um prejuízo muito de execução, eles não conseguem executar, eles têm uma boa intenção de fazer, mas eles não executam, eles vão deixando para depois. Então, essa energia, essa assim, vontade, dá vontade de sentar na cadeira, Luciana, dá vontade de trabalhar, dá vontade de fazer. Então, acho que nesse ponto ajuda bastante. Daí a importância de conhecer bastante esse paciente, conhecer a realidade dele, embora tenham características comuns, né? Mas algumas pessoas vão manifestar mais um prejuízo num âmbito, 2 âmbitos de vida, ou tenha mais características. Então, a gente entendendo muito bem, a gente consegue ver o benefício do paciente que procrastina, por exemplo, parar e executar. Por aí. Esse é o que mais vai sofrer se um dia precisar tirar o remédio, né? Assim, porque a energia cai lá para baixo, né? Assim. Mas aí, com as ferramentas que a gente usa, por exemplo, na psicoterapia, isso de organização, né? De fazer uso de instrumentos de gerenciamento do tempo, todos esses subterfúgios, essas técnicas que a gente usa vão ajudando o paciente a se organizar, né? A compreender bem isso, a fazer regulação emocional. Tem muita coisa para fazer. No TDAH, assim, quando o paciente chega, prepare, tem muita coisa para fazer. Esse trabalho da psicologia com o paciente TDAH, eu acho que é interessante, porque é um paciente também que pode responder, né? Assim, se você consegue ir organizando ali com ele, é um paciente que parece até que ser um treinador, né? Um motivador ali, né? É treinamento de tudo, treinamento de regulação emocional, treinamento contra a procrastinação, tudo é treinamento. Tem muita tarefa para fazer, assim, toda semana tem que mandar fazer tarefa, sabe, e às vezes não necessariamente uma tarefa no papel, começa no papel, mas depois das atividades da vida, assim. Então, se no âmbito prejuízo maior no âmbito do conjugal, vão ter tarefas, e se é no âmbito executivo, vai ter tarefas, enfim, muita coisa para fazer mesmo. Bom, se vocês acharem interessante, de repente cada um dá uma palavrinha final aí, falar o que é que achou dessa... Senão a gente pode encerrar. Muito obrigado. A gente encerrar, eu acho legal contribuir com o que a Luciana disse agora. É muito importante ver o contexto do paciente todo. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele começou a tomar o Venvance
por causa da questão de atenção e por causa do emagrecimento, né? Eu trabalho principalmente com emagrecimento e transtorno alimentar. Então, é legal que o psiquiatra amarrou e começou a dar isso para ele, né? A receitar isso para ele. Mas depois de um tempo, o psiquiatra avaliando, continuando a estar com ele viu que essa falta de energia não era de um TDAH, e sim de uma depressão. A gente viu juntos a depressão, né, no meu paciente. Então, ele tirou, desmamou o Venvanse aos poucos, não sei exatamente como, e depois começou com um antidepressivo. Então, eu acho legal esse trabalho, assim, multidisciplinar, de acompanhar, em vez de só dar a receita, né? Foi bem rico para ele. E aí, então, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, ver se vocês não sentem necessidade disso aqui também, ó. Principalmente quem atende criança, né? Quando a gente está diante de um paciente com TDAH, a gente parece que precisa de ter um psiquiatra, ter um psicólogo, ter um fonoaudiólogo, às vezes precisa de um terapeuta comportamental, de uma terapia tipo um psicopedagogo, né? Aí você tem que atuar junto com o professor, com o pediatra, com o próprio clínico geral, às vezes, do paciente, enfim, né? É uma junta, né? Como Vitória falou aqui, né? Equipe dos Vingadores toda, tá? Então, até a próxima, a gente combina outras aulas aí. Quem sabe daqui a mais ou menos um ano a gente volta a falar sobre esse tema. E só quero lembrar que quem quiser apresentar algum caso clínico, principalmente, que esteja com alguma... Pode ficar à vontade, e fala comigo lá no privado, que a gente organiza para... Acho que é bom compartilhar, principalmente vindo de vocês aí que tem toda semana estão com paciente. Obrigado também, Karen, por ter participado. Karen está agradecendo aqui nos comentários. Até a próxima, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigada, Jales. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Foi bom.